Olá, boa noite. A palavra grafite vem do italiano graffiti, que é o plural de grafito. Grafito significa, em latim e italiano, escritas feitas com carvão. No final da década de 60, início da década de 70, jovens americanos restabeleceram esta forma de arte e desta vez não mais com carvão e sim com tinta spray, criando um novo diálogo de grafite mais colorido e mais rico, tanto visualmente quanto no conteúdo de mensagens que eram repassadas. O grafite chegou ao Brasil no fim dos anos 70, muito influenciado pelas manifestações poético-filosóficas expressas nos muros das cidades pelo movimento estudantil. Quem admira uma figura grafitada e assinada em algum muro de algum ambiente urbano brasileiro não imagina a real dimensão que esta manifestação possui. A transformação artística em imagem de uma visão do mundo. A conversa no programa de hoje é com o artista Sérgio Miguel Franco, que é sociólogo e está no Acre para difundir o grafite. Boa noite, Sérgio. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, o prazer foi meu. Sérgio, como é que nós podemos definir o grafite? O que é a grafitagem? Acho que a grafitagem é a necessidade de um jovem metropolitano, principalmente, de dar forma para uma experiência dentro da cidade, né? E tem até um autor chamado Walter Benjamin que ele tinha um mapa sentimental da cidade, né? Que ele ia... Um mapa sentimental? O que é um mapa sentimental de uma cidade? Ele pegava um mapa da cidade e ia colocando uma bandeirinha relacionada a cada sentimento em cada lugar. Então, na praça onde ele teve o primeiro beijo, ele colocava uma bandeirinha vermelha. Incrível. Na escola, ele colocava outra bandeirinha vermelha. A rua da prostituição, ele colocava uma bandeirinha amarela. Né, que era um lugar que ele seduzia ele para estar lá, mas a mãe dele impedia de ele estar lá. E eu acho que o grafiteiro ele tem essa experiência com a cidade e ele vai pintando a cidade como se fosse fazer esse mapa sentimental e também não só sentimental no sentido piegas do termo, né, mas de dar forma para questões sensíveis da vida, né? Agora eu falei um pouco da origem da palavra, dessa referência da escrita a carvão. Aí eu me lembrei das pinturas rupestres, aquelas pinturas encontradas em cavernas feitas pelos primeiros homens, pinturas que representavam o cotidiano daquelas pessoas. Aquelas pinturas já se pode avaliar que aquilo era a base do grafite, Sérgio? Eu acho que sempre que você busca as origens, né, você busca um mito, porque não existe uma origem propriamente dita, né? Eu acho que a pintura rupestre é também um grafite. Da mesma forma que os pichadores em São Paulo fazem uma escada humana de 4 pessoas para pichar mais alto, ou então até fazer um grafite mais alto, os homens da Idade da Pedra também faziam isso. Né? As pinturas que a gente tem no Piauí, no Raimundo Nonato, pela localização delas, pelos estudos feitos, eles faziam isso, né? Eles subiam um em cima do outro para poder fazer aquela pintura. E eram pinturas que tinham estruturas formais muito interessantes, às vezes muito próximas do que é hoje que a gente vê no grafite, em outra expressão que está também nas paredes, nos muros das cidades. E aí tem uma outra coisa que é muito importante também, que é a Pompeia, na Itália, né? Da origem da palavra, né? Do grafite. Pompeia também tem as paredes todas pichadas, principalmente dos banheiros, falando que o imperador era gay, né? Então tem essa coisa, maio de 68, sem as pichações e os grafites na rua, não seria o mesmo movimento, sei lá. Eu acho que se apropriar da rua e do muro para se manifestar é uma coisa que sempre aconteceu, está relacionada a expressão humana mesmo, né? De deixar público o que você tem a dizer e fazer sua crítica, né? Agora, você tocou nas pichações. Talvez a maior confusão que envolva o grafite seja exatamente essa, confundi-lo com a pichação. Afinal, qual é a diferença do grafite para a pichação? Eu acho que a diferença é que a pichação são grupos muito mais organizados, né? E muito mais disciplinados do que Os grupos de pichadores são mais organizados que os grafiteiros? Sim, em São Paulo chegam a ser mais de 5.000 pessoas, né, que se encontram com uma certa regularidade num ponto da cidade
né? E se encontram sem ter uma organização central que organize eles e estabeleça células, como acontece dentro de um partido clandestino, né? Na verdade, uma manifestação que acontece pela própria cultura que foi sendo engendrada pelos grupos juvenis de uma metrópole, né? Então, eles, através da pichação, eles conseguiram, na verdade, dominar a cidade, né? Eles puderam circular por espaços que antes eles não poderiam circular, né? Porque são mediados por regras e códigos de conduta, né? Que imperam em lugares como São Paulo, né? Que é uma metrópole com uma diversidade muito grande de pessoas, de grupos e espacial também, né? Regras e normas de conduta que esses grupos são dispostos a quebrar, né? Não, regras de conduta que eles têm que agir de acordo para poder circular. As regras deles, né? As regras deles. Mas formalmente também tem uma diferença, não está só nesse nível da organização e dos grupos, né? Formalmente, a diferença é que o picho, ele se resume a imprimir uma marca. Não seria uma marca, mas um nome de um grupo, um nome de uma grife, né? São três coisas que o picho imprime, né? É o nome de um grupo, de uma grife, que é um agregado de grupos, e da pessoa que está vinculada àquele grupo, né? Então lá tem um grupo Beretta, né? O Beretta está vinculado aos RGS, que é uma grife, né? Que agrupam muitos outros grupos de grafite. Não, de pichação, né? E quando esse grupo de Beretta se vincula lá, o RGS, que no caso não é, o RGS não é uma grife que eu estou só falando aleatoriamente, né? O RGS quer dizer registrados, né? Quando ele se alia aos registrados, ele se alia também a todos os conflitos que os registrados têm, né? Então, se os registrados vão arrumar alguma briga, né, que é a grife grande, ele tem que entrar na briga para defender os registrados, né? É quase um comportamento de gangue, né? Que se estabelece. Só que diferente de Nova York, onde a pichação, ela... Tem uma relação de subordinação, mas não é a subordinação, mas não é... Eu não sei como dizer, como que é essa subordinação. É mais, por exemplo... Mas um compromisso com um grupo maior. Né? É um compromisso com um grupo maior. Nós somos irmãos, se alguém bater em você, por mais que a gente tenha as nossas desavenças, claro. Eu vou lá e vou entrar na briga. É mais ou menos a mesma história, assim, né? É um processo de criar um vínculo para se proteger, mas às vezes você está buscando proteção e consegue encontrar mais conflito ainda, porque você se envolve. Agora, isso não existe, essa organização não existe nos grupos de grafiteiros, por exemplo? Não existe. O grafite, ele acaba sendo uma manifestação muito mais individual. Embora tenham grupos que tenham trabalhos coletivos, que façam painéis coletivos, que saiam para pintar juntos, é um processo de individuação muito mais profundo do que na pichação. Na pichação, a única vez que aparece o indivíduo... A referência é uma expressão artística. E a única vez que aparece o indivíduo na pichação é uma letra muito menor do que todas as outras que foram impressas, né, do nome dele junto do grupo que ele pertence. Né? Então vai lá, e aí não é nem um nome inteiro. Por exemplo, o Beretta é um grupo, aí vai lá, assina sujo, mas o sujo não coloca o nome dele inteiro, muitas vezes ele coloca só o S. Né? Então é muito mais a manifestação do grupo, é muito mais a manifestação coletiva do que individual. Né, na pichação. Agora, você é sociólogo, estuda já há algum tempo esses grupos, tanto de pichadores quanto de grafiteiros. O que leva um garoto a pichar? Eu acho que a principal coisa, eu acho que é poder circular pela cidade, né? E ele está num período de autoafirmação, né? Né? Ele está num período de encontrar outros grupos de pertencimento, né? E um grupo de pertencimento é o skate, é a pichação e outros que se estabelecem de acordo com as oportunidades que ele vai tendo. A música tem suas tribos, né? Tem o pessoal do metal, tem punks. Outra coisa, o que é bom tomar cuidado também para dizer, é a palavra tribo, né? Tribo é uma palavra que vem lá do século XIX, que é do colonizador, né? Claro. Inclusive as tribos indígenas negam, aquelas que vão tomando conhecimento, entrando em contato com o mundo ocidental e compreendendo o significado das palavras, começam a negar a palavra tribo, né? Porque é uma palavra limitadora, né?
é uma palavra que pensa o ser humano numa escala evolutiva, né? Onde que tem a tribo e tem a sociedade. E a tribo é inferior à capacidade de se organizar em sociedade. E quando você olha para os Kaxinawá, né? Você vê que é uma organização tão complexa que a gente às vezes fica invejando, né? Porque muitos problemas sociais, pelas nossas organizações, de uma sociedade altamente desenvolvida e tecnológica, né? Que a gente tem, eles não têm, porque tem uma forma complexa de se organizar. E a gente vai dizer que eles são uma tribo e vai hierarquizar eles, colocando lá embaixo. Quando a gente fala de grupos de juvenis, o processo acaba sendo próximo, assim. Você não pode segmentar em tribos, né? Essa aqui é a tribo disso, essa aqui é a tribo daquilo. Muitas vezes um pichador, ele anda de skate, ele escuta rap, vai em rave, né? Circula pelo mundo underground, né? Onde que tem um monte de outros grupos, punk, às vezes está andando com um amigo punk. Então, é limitador e enrijece a possibilidade de interpretação de uma pessoa. Então, quando você chega para alguém e fala assim, esse cara é da tal tribo, você já elimina todas a complexidade de entendimentos daquela pessoa, daquele sujeito, né? Então, eu não costumo usar a tribo dos pichadores, porque eles entram na pichação, mas não passam só pela pichação e respeitam muitas outras coisas além das que são estabelecidas pela pichação. E o que os grafiteiros, por exemplo, pensam nos pichadores? Eles são muitas vezes os pichadores. Eles passam por esse processo porque é um estágio? É uma formação complementar. É possível eu sei que na verdade, assim, como é que se dá essa migração da pichação para o grafite? Isso é possível, né? Acontece muito, né? Olha, às vezes eu vou citar só um exemplo. Teve um menino que eu estava conversando, entrevistando ele, aí ele falou assim, eu perguntei para ele, o que você lança, né? Porque você pergunta para o que você lança para ele falar qual que é o picho que ele lança, né? Você, eu faço grafite, né? Eu vou lá, pinto uns muros, mas quando eu chego lá e eu peço autorização para pintar um muro e a mulher não dá, eu vou lá e lanço o meu picho, né? Então, você vê que eles fazem as duas coisas, né? E o picho, na verdade, é a possibilidade dele circular pela cidade, pela metrópole. Não estou falando qualquer tipo de picho, né? Eu acho que isso não se aplica, por exemplo, aqui ao Acre, né? Eu acho que é uma coisa muito de São Paulo, né? Os pichadores, para circular pela cidade, quer dizer, o adolescente, para circular pela cidade, ele passa pela pichação. Porque, a partir daí, ele pode circular por todas as periferias da cidade. Isso é uma coisa absolutamente inatingível para um jovem de classe média, né? É inatingível também para um jovem de periferia que é de uma determinada região, é da Zona Sul, ele não é da Zona Leste. Então, quando ele vai circular, ele tem que entender quais são os códigos de conduta em cada lugar desse. Claro. Né? E os códigos de conduta dos pichadores são os códigos de conduta da torcida corintiana. Lealdade, humildade e procedimento. Né, que eles chamam de proceder. E o proceder tem dois significados. Tem o significado de procedimento de conduta, né, de como se relacionar com as pessoas, e de procedência social. Né? Aí eles vão perguntar, né, você chega com um pichador e pergunta o que você lança, ele já vai mostrar, aí qual que é a sua quebrada? Essa aí é a pergunta para saber qual que é a procedência. Né? Qual que é a sua quebrada? Eu sou lá... Mano, né? Qual é a sua quebrada, mano? Eu sou lá da quebrada do Vale das Virtudes, né? Que de virtude tem muito pouco, a não ser os seres humanos e os valores que esses seres humanos podem Agora tem pessoas que realmente vencem essa fronteira, ou seja, assumem o grafite enquanto arte. Deixam a pichação para tem inclusive grafiteiros que assumem outro trabalho, assumem como artista plástico. Trás? Exato, já eles se colocam como artista plástico. Como artista plástico. Como é que é esse olhar para trás? Como é que olhar e assim, naquela época eu fazia pichação, hoje eu faço grafite. Tem essa separação? Não, é o que eu estava dizendo, eles continuam praticando, só que a radicalidade da pichação é um processo que expõe eles a muito risco ao ponto deles quererem praticar eternamente. Então é muito risco. Você está o tempo todo sujeito a cair de um prédio, né? Porque os caras, a radicalidade do picho às vezes é você colocar num lugar mais difícil, de difícil acesso, de difícil de você chegar. Também está na relação com a polícia, né? A polícia é altamente violenta em São Paulo, né?
inclusive, o momento em que vai eclodir a pichação, que ela vai tomar conta da cidade, é o momento em que vai intensificar a violência policial sobre os jovens da periferia, né? Onde que vai surgir o famoso Cabo Vitor, lá em São Paulo, né? Que é um anjo vingador, né? Um cara que vai lá exterminar qualquer trombadinha que roube um salgadinho de mercado, né? Então, é esse momento que os jovens estão sofrendo essa violência policial, né, com muita intensidade, que é o momento que mais se manifesta a pichação em São Paulo, que é da década de 80, né, que eles mais começam a difundir as práticas e se organizar dessa forma, né, que eles percebem que eles têm que andar em grupo, porque o picho, se ele sai sozinho para pichar, o risco é muito maior, então ele tem que se organizar para que enquanto um está pichando, o outro está olhando, né, para que eles se organizem para elaborar uma estratégia de chegar naquele lugar, né, então é uma coisa complexa, assim, né? Eles burlam os sistemas de segurança da cidade e dos espaços privados. Isso exige toda uma organização, certo? Exige uma organização. O nosso papo está muito interessante e nós vamos continuar no próximo bloco, tem muita conversa ainda para rolar. Não saia daí, o Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Sérgio Franco, que é sociólogo e estudioso sobre o grafite. Bom, Sérgio, no bloco anterior a gente falava muito dessa mistura do grafite com a pichação. E aí eu queria perguntar para você agora o seguinte, como é que está o grafite no Brasil? O grafite no Brasil, ele consegue ter uma diversidade que outros lugares do mundo não conseguem, né? Não consegue alcançar, porque ele explora a manifestação em duas vertentes. Uma que é formal, né? Então ele explora não só a tinta do spray, né? Que tem uma certa limitação. Ele vai lá e explora, por exemplo, pintar um muro com um rolinho, com um pincel. Ele explora o traço jogando a tinta na parede. Né? Ele explora o traço usando também o stencil, então umas marcas que ele vai fazendo com... Que parece uma máscara, assim, que ele vai passando a tinta. Uns recortes de papel, né? Um recorte de papel. Aí eles também vai lá e explora as colagens, né? Os stickers que eles chamam. No resto do mundo não se vê isso? No resto do mundo, as coisas são muito segmentadas. Eu sou sticker, só faço sticker. Eu sou grafiteiro gênero hip hop, então só faço isso, wide style, 3D e coisas do gênero, bomber. Eu sou pintor de trem, então eu só faço... Então eles acabam segmentando muito mais e perdendo a gama de possibilidades quando você circula por várias formas de expressão e tenta agrupá-las e fazer uma coisa que sintetize uma expressão numa mesma obra. E outra coisa, fora no resto do mundo, eles não conseguem fazer painéis coletivos como fazem aqui no Brasil. Né? Os painéis coletivos brasileiros são coisas fascinantes, eu vou mostrar até hoje na palestra alguns deles, né? Porque você não consegue distinguir um artista do outro. Eles conseguem fundir os trabalhos de forma harmônica. Isso não se vê fora do Brasil? Não se vê. A partir do momento que você começa a identificar os traços, você consegue identificar quem compôs cada parte de um painel. Né? Mas isso exige uma capacidade de você ficar exercendo uma leitura sobre a cidade, né? Que é um exercício cotidiano, que se aprende na pichação, né? Como que eu estava dizendo. Né? Essa inserção que a pichação permite para os grafiteiros é fabulosa. Assim. Eles têm um manancial de experiências, né? Retomando aquela primeira questão que eu coloquei, que permite eles ter acesso a temáticas que também estão ausentes do resto do grafite do mundo. As questões sociais. Lá na França eles fazem lá a crítica à fome na África, à AIDS na África, ao imperialismo norte-americano, a muitas outras coisas. Mas eles não têm a mesma sensibilidade para tratar dos temas porque eles estão
distanciados deles. Né? A realidade é outra. A realidade é outra. Então, as opiniões que eles emitem são de observações externas, não observações internas, que passaram pelaquela experiência. E o grafite de São Paulo permite os grafiteiros que conseguiram exercer essa capacidade de entrar em outros mundos e outras realidades, recolher essas experiências e transfigurar essas experiências, sublimá-las numa obra de arte, são os grafites que têm destaque internacional. Né? Um deles é os Gêmeos. Né? Os Gêmeos, eles estão em tal grau evolutivo assim, que hoje uma tela deles está valendo $18 mil em Nova York. Né? Tem uma exposição que eu vou apresentar também, que chama... agora me fugiu a memória no nome da exposição, mas eu vou falar sobre essa exposição hoje à noite também na palestra. Né? Agora hoje, você está falando com essa evolução do grafite, o pessoal que consegue já vencer a etapa da abstração, já se enquadra mais, como você falou, como artista plástico. Já pode ser considerado hoje o grafite uma profissão? Não é profissão, né? Porque eu acho que dá para dizer que o artista, mais do que uma profissão, ele é uma capacidade de sintetizar questões que estão ligadas ao mundo contemporâneo, que ele vive, e postergar para o resto da humanidade aquela percepção, né? Então, todo mundo tem um artista dentro de si, né? Mas para exercer essa capacidade exige uma dedicação e uma sensibilidade, né? Que está associada à razão, à disciplina, né? Que são coisas que geralmente as pessoas não associam ao trabalho artístico, né? Razão e disciplina. Razão e disciplina é fundamental para qualquer processo, né? Mas ainda assim, não diria que tem a dimensão de um trabalho, de uma profissão. A ação dos grafiteiros. Tem gente vivendo de grafite, por exemplo? É possível isso? São Paulo? Ele vive, mas não do grafite que está no muro. Né? Ele vive dos trabalhos que eles fazem que se apropriam da qualidade estética do trabalho que ele tem no muro. Então, por exemplo, os Gêmeos fez um tênis para Nike. Então tem uma série de tênis com a assinatura dos Gêmeos. Né? Então eles vão lá e fizeram um desenho, tem no fundo do tênis tem lá um desenho dos Gêmeos. Enfim, tem a campanha também da Nike na Copa anterior, uma campanha internacional. Né? O Ronaldinho está jogando uma pelada na frente de um painel de grafite onde que esses grafiteiros que eu trabalho fizeram esse painel. Né? Então eles vão lá e fizeram esse trabalho para a Nike, recebem por isso. Né? Tem campanhas de cerveja que os caras fazem. Tem um grupo agora que está fazendo um rave. Né? Eles fazem ambientações para rave. Né? Então fica fascinante também. Né? Eles colocam um VJ lançando imagens sobre grafites. Então eles vão... O VJ faz aquelas formas se movimentarem. Mas fazendo o contraponto da pichação, por exemplo, associando às cidades, é uma ideia fantástica, porque traz muita beleza, muita cor, painéis lindos que se vê nas grandes metrópoles brasileiras. Esse trabalho ainda não está como referência do artista. Os caras vivem a partir desses trabalhos paralelos que você está... Sim, eles não sobrevivem porque muitas poucas vezes o poder público financiou esse tipo de ação. Teve um projeto lá em São Paulo que chama São Paulo, Capital do Grafite. Eles deram as tintas, né? Então claro. Vai lá, os caras fazem com que ganharam as tintas. Mas receber para isso, porque as pessoas não vivem só do trabalho, né? Elas também têm que comer, têm que ter casa e tal. E muitas vezes esses jovens têm origens humildes, né? Então não tem condições de... E não tem regularidade também, né? Não tem regularidade. Você tem que... Para você sustentar uma inserção na cidade, você precisa de muito dinheiro, porque é caro o spray. R$10 uma lata de spray. Para fazer um painel você vai gastar 20 latas, R$200. Fazer um painel por semana, putz... O cara já gasta R$800, né? Então R$800 para um jovem que, se ele for boy, ele não ganha isso? Imagina. Agora, a gente está falando assim das pinturas nos muros, né? Incrível, pinturas enormes, fantásticas, muitas figuras, uma beleza muito grande. Agora, eu ainda acho, isso é uma opinião particular, que o grafiteiro ainda é meio que anônimo, né? Assim, é um artista ainda anônimo, quer dizer, você tem um desenho imenso no muro de uma grande metrópole, de uma visibilidade incrível, mas as pessoas ainda não associam
aquela expressão artística a um artista. Isso tem mudado? Quer dizer, você citou aí o caso dos Gêmeos, né? Isso começa a mudar? Olha, os Gêmeos começam a aparecer como artista? Eles aparecem como artista no Brasil principalmente, né? Eu acho que tem sim um reconhecimento como artista. O trabalho de grafite ele tem uma grande aceitação. Eu acho que eu vou dizer que a sociedade ainda olha com maus olhos. Tem aquela parte da sociedade que é conservadora, que é limitada, na verdade, confunde porque não muito tem com pichação, não tem, né? Mas tem eu julgo como uma limitação de percepção estética, né? Porque, por exemplo, vai lá o jornal O Estado de São Paulo fez uma crítica péssima, uma vez que nesse projeto da prefeitura São Paulo capital do grafite, fizeram uma pintura mural num túnel que em direção da Paulista em direção à Avenida Rebouças, que são grandes avenidas em São Paulo, né? Maravilhoso, um trabalho estético, surrealista, com uma diversidade, com toda a diversidade das expressões do grafite paulistano, com um trabalho figurativo, abstrato, letra, tudo compondo ali, e várias gerações, da década de 70 até a década de 90, 2000, então muitas gerações de grafiteiros pintando o melhor de cada geração, e aí o cara vai lá e escreve uma matéria falando que aquilo lá é uma arte degenerada, né? Que aquilo lá são pinturas grotescas, né? Então, uma figura que não conhece a história da arte pode falar isso, né? Mas você está escrevendo num jornal que tem a segunda maior circulação no estado de São Paulo, né? E vão lá e emitem essa opinião. O que se espera é coerência, né? Aí o que o cara faz? O cara se queima, né, quando ele faz isso, né? Então, não posso dizer que a sociedade como um todo tem esse pensamento, mas alguns setores sempre têm uma resistência. E, como diria Nelson Rodrigues, né, toda unanimidade é burra, né? Então, não espero unanimidade para o grafite, né? Agora, e esse casamento do grafite com a música? Ele é um dos elementos do hip hop, está muito próximo do hip hop, dessa voz das periferias. Quer dizer, o grafite paulistano, com a dança e com a música, um elemento dessa expressão. Ele surge amalgamado com essas coisas, né? Como diria África Bambata, né? Com o break, né? Com o b-boy, com o MC, com o DJ, aí o grafiteiro, né? E o quinto elemento, que agora, conhecimento. O conhecimento. Conhecimento, né? É um processo que flerta com o skate também, porque passa por ali. O skate também está junto, né? O rap também está muito junto. Então, ele surge junto. Os Gêmeos surgiram como b-boys lá no Largo de São Bento, né? Que foi o centro do hip hop de São Paulo, né? Que é de onde saiu o DJ 1 e todo mundo que a gente conhece hoje. Racionais também. Racionais eram os mano terceira linha, assim, né? Eles não tinham nem aparelho de som, eles rimavam em cima de um latão de lixo, né? Então, você vê um cara que rima em cima de um latão de lixo e hoje representa a voz da periferia, como ele mesmo diz, mais de 50 mil mano, né? Então, o Gêmeos fazia parte desse grupo, ele era b-boy, né? Então, o primeiro grafite que eles fizeram foi grafite hip hop. Mas aí ele foi se desdobrando em tantas outras coisas que autonomizou, né, a expressão dele em relação ao contexto do hip hop. Então ele começou a falar de um monte de outras coisas. Porque o hip hop é importante, mas ele não fala tão bem quanto os Gêmeos falam da periferia de São Paulo. O hip hop fala muito bem do movimento do Bronx, né, como aconteceu aquilo tudo, né? Claro. E fala de uma referência norte-americana, mas para eles conseguirem falar de uma realidade deles, eles transformaram aquelas coisas que eles assimilaram, sim, do hip hop, né? Então, hoje eu diria que ele já não está mais ligado a isso. Mas está ligado a outras músicas, outras formas de expressões musicais, né? Está ligado muito à música eletrônica, né? Está ligado às músicas que os jovens estão escutando, né? Então, essas coisas sempre migram de um lado para o outro. Música e artes plásticas sempre estiveram juntos, né? Acho que não só no grafite e no hip hop, né? Mas em outras expressões também a gente consegue ver essa. A gente está falando muito junção, da música, desse casamento com a música, principalmente com o movimento hip hop, mas é uma expressão de comunicação fantástica, retrata o dia a dia dessas pessoas, dessas periferias. Isso. Sim, ele retrata, com certeza. O rap, eu acho que o rap ele retrata muito a realidade de uma periferia de São Paulo, assim. E esses dias eu escutei um rap de um grupo que chama Facção Central, né? E ele
E esse grupo teve as músicas proibidas, né? De veiculação, os CDs foram proibidos de circular, a polícia prendeu os CDs, sei lá, teve um boicote, né? E um boicote judicial. Aí eles pegaram todas as vinhetas dos jornais onde que apareceu essa notícia de proibição da circulação desse material deles e fizeram uma música com isso. Então colocaram lá o Datena, colocaram lá os outros âncoras de telejornais falando que tinha sido proibido facção central, que aquilo lá era coisa de bandido, né? Que aquilo lá era apologia ao crime, e fizeram uma música com aquilo. Porque, na verdade, não é uma apologia ao crime, né? Não é uma apologia à bandidagem, nem coisas do gênero. É uma crônica triste, né? Uma crônica dramática, que boa parte da sociedade não quer reparar. E, na medida em que vai postergando esse olhar para essas coisas, né, o problema vai se multiplicando. Né? E aí quando o mano vai lá com o 38 e aponta para a cabeça do sujeito, né, ele não... de repente aparece do nada, mas aquilo lá está sendo uma construção desde que nasce. Né? O cara nasce na periferia, ele nasce com horizonte limitado. Né? É verdade. Sérgio, você está aqui no Acre em razão de um projeto da Funarte que está levando oficinas e palestras sobre diversos temas para o Brasil inteiro. Como você está vendo essa ideia do Ministério da Cultura? Olha, o Ministério da Cultura, nessa gestão atual do Gilberto Gil, a gente sempre fica falando, o Gilberto Gil está mais preocupado de fazer show do que conduzir o Ministério, né? Eu acredito o contrário, assim, eu acho que tem grandes iniciativas sendo produzidas, realmente. Não é porque eu estou participando de uma, né, que é essa Rede Nacional de Artes Visuais, que visa integrar a produção nacional. Acho que o Ministério todo está pensando assim, de descentralizar a produção cultural, quebrar o famoso eixo Rio-São Paulo e olhar para o Brasil como um grande celeiro. No Ano do Brasil na França, o Ministério da Cultura fez questão de colocar expressões de todos os lugares, independente da qualidade. Assim, eu acho que é um pouco radical. Chocou muita gente, né? É um pouco radical porque você tem níveis de produção, claro, né, que são diferentes mesmo. Assim, mas é preciso considerar essas diferenças. São Paulo e Rio de Janeiro, pela quantidade de espaços que oferecem a formação, que oferecem a difusão das obras, e pelos grupos que estão ali presentes para engendrar as discussões em torno dessas obras, para a própria crítica de arte que está presente nesses grandes centros, facilita mesmo um desenvolvimento da obra, né? Coisas que são dificultadas quando não existe um grupo coeso de produção e de desenvolvimento. Então, eu acho que tem que pensar também na qualidade, assim, não dá para se pensar só na diversidade. Na diversidade. A diversidade ela sempre está presente. Tem que ficar apostando nisso. Tem que ficar Eu acho que é muito mais você fazer um projeto Rede Nacional de Artes Visuais do que necessariamente fazer questão de ter uma obra de arte de cada estado no Ano do Brasil na França. Mas ele fez isso. E eu não critico essa iniciativa. Né? Porque eu acho que é um primeiro passo, assim, mostrar que é possível, né? Ele acreditar na produção, independente dela estar num ponto ainda de qualidade para ter uma circulação internacional. Né? Então, isso aí eu acho que é interessante. Né? Para a gente finalizar o papo, como é que está sendo a tua passagem pelo Acre? Você está falando que vai fazer uma palestra logo mais. Como é que vai ser isso? Olha, eu estou adorando aqui o Acre, né, os acreanos, né, a cultura do lugar, particularmente pela relação que foi construída aqui ao longo da história. Né? Eu percebo que o fato do acreano ter uma presença grande indígena e do seringueiro, que retira a riqueza da mata com a mata em pé e não com a mata deitada, né, contribuiu muito na construção cultural do Estado. Né? Então eu vi que o cuidado que ele tem com a seringueira, ele também tem com as outras coisas que estão ao seu redor, né? Com as relações humanas, com a vida nesse lugar. Né? Enfim, eu estou gostando muito por causa dessas percepções, né? Por causa das coisas que eu conheci. Ontem eu fui num show de variedades lá da Verônica, né? Vi lá um cantor Adrelino, né? Andrelino Caetano. Gostei muito do Andrelino Caetano. Aquilo eu achei extremamente original, né, para o lugar. O cara é um narrador das questões que envolvem a vida do acreano aqui, né, dos primeiros colonizadores e de alguns colonizadores que ainda existem aqui, né? É verdade.
Bom, Sérgio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado. E o programa de hoje fica então por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.